E no vídeo de hoje vamos comentar sobre o resultado do quarto trimestre da CEMIG, que foi um ótimo resultado. Vamos falar sobre perspectivas e preço-teto da empresa. E aí, acionista, tudo certo por aí? Eu sou o Eric, investidor, acionista e especialista em investimento CEA. Seguindo aqui para o conteúdo, quem é a CEMIG 4? A CEMIG 4 é uma empresa de energia que atua nos 3 segmentos: geração, distribuição e transmissão, sendo distribuição o maior segmento que ela atua no estado de Minas Gerais. Seguindo aqui para o resultado da empresa, como a gente pode ver, a empresa teve crescimento, tá? Tanto do EBITDA quanto do lucro líquido. Isso aqui seria a comparação de referência anual. Como a gente pode ver aqui, o lucro líquido recorrente da empresa teve um crescimento de 15% do ano 2022 para o 2023 e o EBITDA da empresa teve um crescimento de 16,6%, ou seja, a empresa segue gerando bastante caixa. Já que da ótica de comparação entre os 4 trimestres, a empresa teve um lucro de 39,8% do quarto trimestre de 2022 para o quarto trimestre de 2023, né? No caso, teve um crescimento de lucro, e o EBITDA teve um crescimento de 30,5%, ou seja, a empresa vem gerando mais caixa, vem sendo mais lucrativa ano após ano. Vindo aqui para as despesas da empresa, a gente consegue ver que teve uma redução de 2% nos custos, né? Se a gente vê os custos de PMSO, que seria pessoal, material, serviços e outros, tá? Na realidade, teve um aumento nesse custo de PMSO, mas os demais custos, como compra em encargos de energia, provisões e outros custos, teve uma redução, gerando uma redução aí de 2% na comparação do quarto trimestre de 2022 para o quarto trimestre de 2023. Vindo aqui para a parte da dívida da empresa, a gente pode analisar aqui que o custo da dívida da empresa, ele vinha em 2018 na faixa dos 9%, aí no ano até 2021, né, ele cresceu para os 14%, 2022 chegou a bater os 15,3%, né, e agora começou a reduzir. Isso muito provavelmente, né, pela redução da taxa Selic, o custo da dívida da empresa vem reduzindo. Como a gente pode ver aqui, o custo da dívida da empresa tem ótimos ratings, então são dívidas que são consideradas seguras pelo Fitch AA+, pelo S&P Global AA+, também pelo Moody's AA. Tá? Aqui fica a divisão da dívida, tá, da empresa, que seria 32% em dólar, 37% IPCA e 31% na taxa CDI. Se a gente vem aqui para a comparação da dívida líquida EBITDA da empresa, a gente vê que a empresa vem diminuindo essa dívida líquida EBITDA, ou seja, a empresa está cada vez mais eficiente. Se você está gostando do conteúdo do canal, deixa o like aqui embaixo e se inscreve. Isso me ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. Vindo aqui para a remuneração dos acionistas, tá? A empresa divulgou um JCP que ficou na faixa de 17 centavos, que vai ser pago em 2 parcelas, como a gente pode ver aqui, 2 parcelas de 8 centavos, tá? A Datacom foi ontem, dia 26, e vai ser em 2 pagamentos, um pagamento para 30/12 de 2025 e o outro 30/6 de 2025. É um defeito aqui da CEMIG que ela demora bastante para pagar os proventos divulgados, tá? Mas não vai ficar só nesse JCP, tem um dividendo ainda para ser aprovado na AGO de 533 milhões e também a empresa vai fazer uma bonificação de 30%. Ou seja, você que é acionista da empresa, com a bonificação de 30%, você tem um aumento na quantidade de ações. No curto prazo, isso não é uma coisa tão relevante, mas a longo prazo, se você pretende manter as ações da empresa, isso faz com que a sua quantidade de ações aumente consideravelmente, né? Aumenta 30% agora, se você mantém as ações, ela faz uma bonificação mais para frente. A bonificação que ela fizer mais para frente vai ser já em relação a essa quantidade maior que você tem de ação dessa bonificação atual.
Então, no longo prazo, é algo interessante, apesar de eu preferir a empresa pagar em dividendos e a gente decidir o que a gente faz, mas é uma ótima forma também de remunerar os seus acionistas. Outra coisa aqui, a CEMIG e a Copasa estavam cotadas para ser federalizada, né, para reduzir a dívida que o governo de Minas tem com a federação. Tá? Eu não acredito que isso vai seguir, e saiu essa matéria hoje, que a chance da federalização está cada vez menor, né? De acordo aqui com os analistas do BBI. Como informa aqui, os últimos desdobramentos com a divulgação da proposta do governo federal para renegociar a dívida estadual de Minas, né, diminuiu significativamente as chances de federalização das estatais mineiras, que seriam as mais importantes, né, CEMIG e Copasa. Com isso, eu sigo bem confiante que essa federalização não deve passar, tá? E dado os bons resultados da empresa, a gente pode ver que ela deu uma boa valorizada nos últimos dias. Nesse mês agora de março, ela chegou a bater R$ 11,10 e agora ela já está cotada na faixa dos R$ 12,60, ou seja, teve uma baita valorização aqui, principalmente depois da divulgação do resultado dela. Vindo aqui para os indicadores da empresa, se a gente compara os indicadores dela com o segmento, a gente consegue ver que, por exemplo, o preço-lucro dela é 4,81, o segmento seria 9,15. Lógico que, por ela ser uma estatal, o mercado já tende a pagar um pouco menos, mas a gente consegue ver uma diferença bem grande aqui em relação ao segmento, né? O preço sobre valor patrimonial está bem em linha com o segmento. Já a dividend yield, a gente pode ver que ela tem ela vem pagando um alto percentual de dividend yield, né? Eu gosto acima de 7%, aqui 11% já é muito bom. Ela tem uma margem líquida aqui de 15%, o que é bastante interessante. E um ROI de 23,39%. O ROI acima de 15%, que seria quanto a empresa consegue rentabilizar do seu patrimônio líquido, né? Acima de 15% já é bastante interessante, e ela tem um de 23,39%, mesmo sendo a estatal, o que mostra que é uma empresa que consegue ser bastante rentável com o seu patrimônio. E aqui o meu preço teto, tá? Aqui para a CEMIG, o preço atual dela tá 12,60, né? Dividend yield atual tá na faixa dos 11%. Eu fiz a média do dividend yield dos últimos 5 anos, daria em torno de 1,18, tá? E se a gente faz o preço teto baseado nessa média do dividend yield, o preço teto basinho, que é 6% de dividend yield, ficaria na faixa dos 19,67. O meu preço teto para ela, que eu gosto de puxar uns 8% por ela ser estatal, ficaria nos 14,75, ou seja, ainda teria uma margem de segurança de 17% do preço atual para o meu preço teto. E um preço teto assim no pior cenário, se você é um pouco mais desconfiado, colocando os 9% de dividend yield, ficaria aí nos 13,11. Ainda teria uma margem de segurança de 4,6%. Então, eu gosto bastante da empresa, eu acho que ela ainda tá com bons preços, agora um pouco menos que deu a subida, né? Tava na faixa dos 11, mas ainda assim me parece ser uma empresa interessante. Lembrando que isso não é indicação de compra, tá? É apenas dou minha opinião e passo algumas informações aqui para vocês analisarem e investirem da melhor forma nas suas carteiras. Gostaria de agradecer quem permaneceu comigo aqui até o final. Deixa um comentário aqui embaixo e o like, que isso me ajuda bastante. Falou, tchau, tchau.